Vamos estar lendo a santa e maravilhosa palavra do Senhor, amém? 1 Reis, capítulo 17 e no verso 8, amém? Estaremos lendo a santa palavra que diz: a viúva de Serepta. E então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou-se e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora, e depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e sua casa por muitos dias. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluias. Estamos aqui diante de milagres em meio à adversidade. Aí a palavra de Deus nos revela essa noite essa palavra para o nosso coração. Israel vivia tempos difíceis. Israel vivia a apostasia que infiltrou em Israel, a ponto do rei Acabe, aquele homem, ele se filiar, casar-se com uma mulher de outra nação chamada Jezabel, filha de Etibaal. E não só isso, Elias, a Bíblia diz também que Acabe, ele traz um culto de idolatria para dentro de Israel, mesclando Deus, o Todo-Poderoso Deus, que trouxe sempre seus ensinamentos, seus estatutos, seus juízos, suas leis. Agora Israel vê um novo Deus chamado Baal. E Elias, agora um restaurador em Israel, ele busca trazer o povo a Deus, ele busca trazer a verdadeira adoração. E a palavra de Deus diz que ele vai a Acabe e diz que assim diz o Senhor: em minha palavra não haverá nem orvalho nem chuva, a não ser pela minha palavra. E a palavra de Deus diz que quando Elias entrega aquela palavra profética, imediatamente Deus dá-lhe a estratégia. E a Bíblia diz que assim diz o Senhor, aparece a Elias dizendo: Elias, vai para o ribeiro de Querite, e ali fique por alguns dias, e eis que eu ordenei aos corvos para que te sustente. E a palavra de Deus diz que Elias, ele vai para o oriente, ao lado do Jordão, e ali fica por muitos dias. E naquele momento o céu se cerrou de uma maneira tal, e a Bíblia diz que Elias bebia do ribeiro,
e corvos lhe trazia pão de manhã e à tarde. A gente ficamos vendo esse milagre tão extraordinário, de um homem ser sustentado por aves, mas essas aves que eram aves parras, que têm medo do ser humano, mas atrás daquelas aves estava o poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que estava sustentando Elias, porque Deus é assim, aquele que faz a sua vontade, Deus também o sustenta, aquele que sustenta a obra de Deus, Deus também o guarda. E a palavra de Deus diz que passados os dias, a água do ribeiro se secou, e de repente a palavra veio a Elias novamente, dizendo: Elias, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom. Eis que ordenei uma viúva para que te sustente. Aos meus olhos, que somos olhos muitas vezes naturais, nós esperávamos que Deus enviasse ele a uma mulher rica, a uma mulher de posses, a uma mulher que poderia passar toda aquela aflição, aquela provação, e ela tivesse como sustentar-se, e também sustentar todos aqueles que a ela fosse. Mas a palavra de Deus diz que quando Elias, ele vai para Sidom. Onde é Sidom? É a cidade de Jezabel. A Bíblia diz também que Jezabel, ela jamais poderia imaginar que um dia Elias se esconderia na sua própria terra. E ao chegar naquela cidade, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Elias, ela vê uma mulher à porta da cidade, e ao aproximar-se daquela mulher, ele pede um pouco de água. E olha que água daqueles tempos era uma escassez tão grande. A água naquele tempo era preciosa. E aquela mulher, ao ouvir a voz do profeta, ela vai à sua casa e traz-lhe um pouco de água numa vasilha. Mas Elias, olhando para ela, disse: traga-me também um bocado de pão. E aquela mulher, na sua situação, ela abre o seu coração dizendo: olha, homem de Deus, eu não tenho em minha casa nem um bolo, eu só estou pegando esse bocado de lenha, de cavaco, para que eu faça a minha última refeição, eu e o meu filho, para que comamos e morramos. E a Bíblia Sagrada nos revela, irmãos, que Elias disse: faça conforme a sua palavra. Qual era a palavra daquela mulher? A palavra daquela mulher era fazer o seu bocado de pão, porque ela só tinha um pão e um pouco de azeite numa vasilha. Ela faria a sua última refeição. Esta era a palavra daquela mulher. Mas a Bíblia diz que as palavras que Deus tinha na boca de Elias era a palavra do Deus Todo-Poderoso. Ela vai e faz conforme a tua palavra, porque assim diz o Senhor. Era a palavra profética, era a palavra de poder, era a palavra de multiplicação, porque Elias era o homem de Deus. Vai e faz conforme a tua palavra, porque assim diz o Senhor, que a farinha da panela não se acabará, nem o azeite da botija faltará, até que haja chuva sobre Israel. Aquela mulher, o que eu vejo nela, generosidade. Em tempos difíceis, quantas pessoas, ela olha o seu suprimento e ela diz: só dá para mim. Ela olha a sua despensa e ela diz: só dá para um mês, só dá para mim e para minha família. Mas aquela mulher era uma mulher generosa. Ela podia ter olhado para o homem de Deus e dizer: olha, homem de Deus, o que eu tenho eu não posso repartir, o que eu tenho é para mim, o que eu tenho é para mim, para o meu filho, para que nós comamos e morramos. Como repartiremos contigo? Mas através da generosidade daquela mulher,
A palavra de Deus diz que entrou em sua casa a multiplicação. Pela generosidade daquela mulher, ela comeria por longos dias. Aquela mulher que estava sendo generosa com o profeta era a mesma mulher que via todos os dias, aonde ela morava, mortos passar à frente de sua casa, pessoas que faleciam de fome, pessoas que faleceram por falta de água e de pão. Mas naquele dia Deus enviou Elias na casa daquela mulher para lhe conservar em vida, porque o poder de Deus, meus irmãos, ele é muito grande, porque Deus cuida dos seus, porque Deus cuida daqueles que Ele ama. Talvez você está aí do outro lado preocupado: o que será de minha vida? O que será da minha família? Mas uma coisa eu tenho para te dizer: aquele que guarda a palavra de Deus, aquele que faz a vontade de Deus. Elias, ele fez por Deus, e agora Deus estava fazendo por Elias, e através de Elias estava abençoando o lar daquela mulher. Muitas vezes pessoas se trancam em sua casa, mas não sabem que o milagre estava para acontecer. Aquela mulher, através de Elias, viveria também milagres. Milagres, qual é o milagre? Que aquela mulher, Deus restauraria a fé daquela mulher, porque ela era responsável diretamente pela panela. Ela era responsável diretamente pelaquela botija, porque todos os dias aquela mulher ia de encontro ao seu fogão, ao lugar de preparar o seu alimento. Ali estava a panela cheia. Ela ia no azeite, na sua vasilha. A vasilha estava sempre cheia. Passava dias, e o milagre da multiplicação acontecia na vida daquela mulher, porque o nosso Deus é um Deus que zela pela sua palavra. Aquela mulher, ela via milagres, passava dias, milagres. Ela fazia pão, a sua panela esvaziava, mas Deus o enchia. A sua panela, muitas vezes, ela via o fundo da panela, mas quando ela descobria, ali estava o pão, porque Deus, Ele envia pão, porque Deus, Ele envia prosperidade. E a Bíblia diz que eles comeram muitos dias daquela panela e daquele azeite que estava naquela vasilha. A Bíblia diz em 12 de Lucas que Deus, e havia muitas viúvas em Israel, mas aquela mulher de Sidom de Serepta, ela foi agraciada por Deus. Por quê? Porque Deus é um Deus que agracia. E a fome era extrema, meus irmãos. Não havia relva, não havia pão em quase lugar nenhum para conservar a vida. Mas aquela mulher, diante do profeta do Senhor, ela vivia milagres. Muitas vezes a morte tem passado em tantos lugares, a morte tem batido em várias portas e janelas, mas Deus tem conservado você em vida. Deus tem conservado a sua família. Deus tem conservado você debaixo dessa santa palavra. E a palavra do Senhor, ela é uma palavra viva. E um certo dia da vida daquela mulher, ela vendo milagres, ela vendo provisões, ela estando muitos anos comendo daquela panela junto com Elias, o seu filho veio a morrer. E ela vai de encontro ao homem de Deus, dizendo: Elias, viesse trazer em memória os meus pecados. E Elias, vendo que o filho daquela mulher havia morrido, ele o toma e leva para o quarto, para o íntimo, porque Elias era um grande homem de Deus. Ele toma aquela criança e ele leva para um quarto que fala de intimidade. A intimidade que Jesus disse
Fechai a porta do seu quarto e orai ao Deus do céu. Aquele que te vê ocultamente, publicamente, Ele há de te honrar. Deus, Ele não há de desprezar a sua oração. Deus, Ele não há de desprezar o seu clamor, as suas lágrimas, que muitas vezes te traz preocupação, que muitas vezes você olha, uma pessoa talvez esteja me ouvindo e dizendo: Senhor, essa pessoa está naquele lugar, naquele leito de dor, aquela pessoa, o médico diz que não tem jeito, mas quando um homem ora, quando uma mulher ora, Deus, Ele faz milagres acontecer. Agora Elias fecha a porta e ora a Deus: venha trazer a minha memória, matando o filho dessa mulher. E a Bíblia diz que Elias, ele ora, e Deus ouve. A Bíblia diz a oração daquele homem. Deus, ele apenas quer ouvir a oração. Deus só quer apenas ouvir a pessoa se prostrar diante dele. Deus apenas quer que a pessoa confie. Quantas vezes, meus irmãos, nós oramos, nós pedimos e não confiamos na palavra, no poder daquele que faz todas as coisas. Há quantas pessoas agora se lastimando, há quantas pessoas agora que não está crendo, mas esta noite o Deus que ressuscita através da oração, Ele está nesse santo lugar. Ele está falando com você cuja esperança já não está viva. Enquanto Israel vivia um problema espiritual, Elias estava cheio da graça. Elias confiava no Deus de Israel. E aquela mulher, ela presenciou a morte do seu filho. Ela presenciou quando os seus batimentos cardíacos pararam. Ela presenciou quando o seu fôlego acabou. Talvez ela precisava de uma mais profunda experiência. Talvez ela precisava de uma profunda experiência. Para quê? Para conhecer o Deus de Israel. Quantas pessoas, meus irmãos, às vezes está passando pelo vento da vida, porque precisa de uma maior experiência, precisa de um despertamento. Quando Elias ora, a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Deus dá a vida àquela criança. E quando Elias viu aquela criança, o espírito de vida está nela. Elias desce daquele quarto, mas não carregando mais aquela criança no colo, mas aquela criança descia com suas próprias pernas, porque o Deus de Israel é o Deus que faz o milagre e faz completo. E aquela mulher, quando viu o seu filho vivo, ela gritou e louvando e dizendo: agora eu sei que Deus é na sua vida e que a palavra do Senhor verdadeiramente é verdade na sua boca. Quantas pessoas muitas vezes vivem o milagre da prosperidade, mas não confia inteiramente em Deus. Vive muitas vezes o milagre das portas abertas, mas não confia plenamente em Deus, que Deus é o Deus que ressuscita. Deus é aquele que traz ao que não existe a existência. E Elias, ele vive o milagre da ressurreição. E aquela mulher, ela louva ao Deus de Israel, porque o Deus de Israel ainda é o Deus todo-poderoso, é o Deus que realiza milagres extraordinários. Lembrei-me agora de Jairo. Quando Jairo chega diante do Senhor Jesus Cristo, ele prostra diante dele, o principal da sinagoga de Cafarnaum, e a Bíblia dele diz: mestre, vá à minha casa, porque minha filha está à beira da morte. A Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, Jesus disse: eu irei. E quando ia naquele caminho, as pessoas seguindo ao Senhor, a palavra de Deus diz, meus irmãos, para nós, que uma mulher, ela toca nas vestes do Senhor. E o Senhor, para aquela missão, aquele direcionamento à casa de Jairo,
E ele diz: quem é que me tocou? E ele quis saber, os apóstolos dizendo: Senhor, a multidão te aperta, te oprime, e dizes que me tocou. E ele disse: alguém me tocou, porque bem senti que de mim saiu virtude. E ao insistir quem é que havia lhe tocado, aquela mulher que não pôde se esquivar-se, Jesus queria ouvir aquela mulher. Aquela mulher se prostra diante daquele povo, e ela disse: Senhor, foi eu que te toquei, foi eu que te toquei, Senhor. E Jesus disse para ela: vai, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, que naquele momento chegaram a resposta que Jairo não queria ouvir. Chegou a mensagem que Jairo, ele temeu, quando eu creio que ele ouviu como pai: Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha está morta. Quando Jesus ouviu aquela mensagem, o doador da vida, ele olhou aos olhos de Jairo e disse: Jairo, não tema, crê somente, porque ela viverá. Aquele que crê, aquele que confia no poder de Jesus Cristo, aquilo que estiver morto ainda viverá. E a palavra de Deus diz que Jesus vai, e quando ele chega perto do vilarejo, havia música, havia cânticos, havia um funeral com louvores, com cânticos fúnebres. E quando alguém chega, fala assim: ela já está morta. Muitas vezes as pessoas preferem entregar a má notícia. Muitas vezes as pessoas, é por isso que diz que a notícia ruim, ela vai em muitos lugares muito mais rápido. Mas aquele que tinha o poder, irmão, estava na casa de Jairo. Ele disse: ela não está morta, apenas dorme. E a palavra de Deus nos revela, meus irmãos, que riram dele, não acreditaram que ele era o doador da vida. E a palavra de Deus diz que ele entra no quarto, só ele, a mãe e o pai da menina, e Pedro, Tiago e João. Às vezes parece que o milagre não é para todos. Às vezes o milagre não é para todos, que todos possam ver, por causa da incredulidade. E naquele momento Jesus, ele se aproxima daquela menina, e ele lança a palavra: menina, te digo, levanta. E tomando aquela menina pela mão, aquela menina se coloca de pé, se coloca sobre a cama, e depois fica de pé. E aquilo foi notório, aquilo foi glorioso. Por quê? Porque nós temos um Deus que faz coisas grandes. É o mesmo que multiplica, mas é o mesmo que ressuscita. É o mesmo que anda sobre as águas, mas é o mesmo que traz a vida, a esperança. Porque o nosso Deus, irmão, é um Deus todo-poderoso. E eu fiquei me lembrando-me, quando aquela viúva de Naim, porque aquela noite para ela, o seu único filho havia também padecido. Pessoas que chegavam naquele fúnebre e não tinham uma palavra. Irmão, eu quero dizer para você como é difícil para nós aproximarmos de uma pessoa que tem uma perda, para ter uma palavra. Mas eu acredito e creio que o nosso Deus essa noite tem a palavra que eu não tenho. Ele tem a provisão que eu não tenho, Ele tem a esperança que eu não tenho para te dizer, mas eu acredito que Ele tem. Quando Jesus chega com a multidão à porta da cidade de Naim, aquele povo olhando ao Senhor, aquele povo alegre, porque quem tem Jesus está alegre. Quem está do lado da alegria é o lado de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas muitos vinham para fazer o enterro, para despedir daquela mulher o seu filho. Mas na porta da cidade, irmãos, havia um milagre esperando. Talvez eu acredito que nesta noite há um milagre te esperando.
Há um milagre de ressurreição te esperando. Talvez a sua fé tenha sido desmoronada. Talvez a sua vida, você fala: Senhor, eu não tenho mais fé, eu não tenho mais força. Mas Ele é o Deus que pode ressuscitar todas as coisas em nossas vidas. A palavra de Deus diz que Ele se direciona àquela mulher e toca naquele esquife, e Ele diz: menino, assim te digo, levanta. E aquela criança se coloca de pé, e Ele dá um milagre para sua mãe, porque o nosso Deus é o Deus que traz o milagre, meu irmão. É o Deus que traz da morte para a vida. É o Deus que pega aquilo que não é, aquilo que está sombrio, e traz a alegria. Ele pega aquela criança e entrega viva, e aquele fúnebre, ele é impedido, porque aonde Jesus chega, há alegria. Aonde Jesus chega, há provisão. Aonde Jesus chega, a morte tem que retirar, porque o doador da vida já está entre nós. Quem acredita nessa palavra? Jesus chama Marta, e Marta, ao se aproximar, ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo quanto pedes ao Pai, Ele faz. Jesus, olhando para os olhos daquela mulher, de luto, entristecida, Ele disse: o seu irmão há de ressuscitar. E ela disse: Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar no último dia. E Jesus dizendo: Marta, tu crê que eu sou a ressurreição e a vida? Porque ainda que estiver morto, viverás. Há tantas pessoas que o seu sonho já está sepultado debaixo de uma pedra, em uma sepultura fria. O seu sonho, os seus projetos, o seu chamado já está sepultado. E Ele manda chamar Maria, e alguém chega e fala: Maria, o mestre te chama, o mestre quer te ver, Maria. E quando Maria corre que se ajoelha aos pés do nosso Senhor, ela faz o mesmo clamor, a mesma oração, dizendo: Jesus, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, olhando para aquela mulher, se moveu no íntimo. Há momentos que nós temos que mover esse íntimo de compaixão e de piedade, pela uma lágrima, pela uma oração, pelo levantar de mão, pela uma leitura bíblica. E Jesus, ele brada e diz: aonde que colocaram? Alguém levou ele perto daquela rocha escavada. Alguém olhando para lá disse: é ali que ele está, Senhor. Lázaro está ali. E Jesus chora ao ver a incredulidade do povo, porque alguém disse: se ele estivesse aqui, ele que abriu os olhos do cego, não poderia fazer que esse não morresse. Há quantas pessoas neste momento, igreja, que está culpando a Deus por uma perda, por um acontecimento, e isso entristece o coração de Deus. E Jesus, olhando para aquela situação, ele diz: tirai a pedra. Tirai a pedra. Alguém, Marta, ela entra e fala: mestre, Senhor, já cheira mal, já faz mais de 4 dias. Mas Jesus, olhando para ela, diz: Marta, eu não já te disse? Se você crê, você vê a glória de Deus. Irmão, a glória de Deus é para quem acredita. A glória de Deus é para quem confia. A glória de Deus é para quem vê além das possibilidades, além da sepultura, além da morte, além do desprezo, além do desemprego, além de qualquer coisa que possa ser um impedimento. Deus mostra a sua glória para aqueles que crêem. E ao tirar aquela pedra, rolando aquela pedra naquela rocha escavada, para aqueles que estavam do lado de fora, era o mau cheiro e a decomposição.
Mas para aquele que tem a vida, ele já via Lázaro ressuscitado, e ele ora dizendo: Pai, eu sempre sei que tu me ouves, mas eu estou te pedindo por esses que estão aqui, para que eles saibam que o Senhor me enviou. E a palavra de Deus diz que Jesus brada, meus irmãos, Jesus chama aquilo que está morto à existência. Há quantas pessoas que estão mortas aí dentro do seu ser. Há quantas pessoas que pensam no suicídio, que vê muitas vezes um homem, aquilo que está morto, fedendo mal, cheirando mal, porque já não tem mais fé, jamais não acredita que o filho sai da droga, que a filha sai da prostituição. Mas aquele que chama pelo nome, ele nessa noite, ele pode chamar o seu filho pelo nome, a sua filha pelo nome, a você pelo nome, para que você saia desse lugar úmido e frio, e para aí que venha para a luz, que é a glória de Deus. E naquele momento Jesus chama: Lázaro, sai para fora. Eu creio que naquele momento houve um silêncio, e todos fitavam para aquele túmulo escavado na rocha. Mas aquele que fala é aquele que garante, aquele que dá a palavra é aquele que tem poder. Se Deus te prometeu alguma coisa, pode estar muitas vezes cheirando mal, pode estar em decomposição, pode estar muitas vezes em uma treva total, mas aquele que falou, ele se responsabiliza. E o espírito de vida entrou em Lázaro, o seu corpo teve restauração, e ele apareceu vivo para a glória do Todo-Poderoso. Eu quero te dizer nessa noite: não olhe para a circunstância, mas olhe para aquele que chama aquilo que está morto à vida, aquilo que parece que não vai ser como se já fosse. Meu querido irmão, não desista daquilo que Deus te prometeu. Elias, ele faz uma ressurreição porque Deus era na sua vida. E eu acredito que esta noite Deus está trazendo à vida muitas coisas em seu ser. Deus está trazendo diante de ti o seu poder, a sua graça, a sua unção. Se eu falasse para o irmão que eu pensei nessa pregação o dia inteiro, escrevi, não, meu irmão, eu disse: Deus, usa meu coração e meus lábios para falar aquilo que as pessoas precisam ouvir, porque nós temos mais de 3 milhões de pessoas que diz as estatísticas de mortes, pessoas que foram ali e não voltaram mais. Mas eu acredito que no meio dessa colheita, muitas pessoas voltaram para o Senhor. No meio de tanta pandemia e de tanta morte, muitos estavam ali, eles só ao Senhor. Muitos estavam ali olhando para um teto, olhando para máquinas e maquinários, doutores, enfermeiros. Muitos fizeram um concerto com Deus, e naquele dia os seus corpos mortos Deus vai ressuscitar, porque Ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro em ignomia, e nós que estamos vivos ressuscitaremos e estaremos junto com o Senhor. Eu acredito, irmãos, que Deus está trabalhando. Eu acredito que Deus está fazendo coisas grandes nesta hora. Deus está trabalhando, como está curando, como está purificando e levando. O que importa, irmão, é que nós um dia possamos estar naquele grande dia no reino de Deus. Uma cliente minha chegou na loja e disse, nós conversando sobre a pandemia, escute, e ela disse: meu irmão, a minha irmã, ela pegou Covid, e ela foi para um leito de dor. Ela só tinha 40 anos,
E lá no leito de dor, ela pegou o celular e entrou de contato com o seu pastor, em videochamada. E naquele dia, ela voltou para o Senhor, ela entregou a sua vida a Jesus. E com 2 dias após ela faleceu, aquela mulher dizendo: é isso que me traz esperança, é isso que me consola, é que a minha irmã agora está no seio do Pai. É isso que nos conforta, irmão. Não é muitas vezes o que nós estamos vendo, mas é aquilo que Deus está fazendo por cada um de nós. E eu quero agradecer de estar aqui nessa noite. Talvez não sou um pregador eloquente, talvez a minha oratória não é boa, mas uma coisa eu quero te dizer, igreja: eu estou feliz com o Senhor Jesus e com tudo que Ele tem feito para com a nossa igreja e para com o seu povo. E eu quero terminar essa mensagem e dizer: Deus está no controle de todas as coisas. Ele nunca perdeu o controle de nada. E neste momento Ele diz que está no controle de sua vida, seus filhos e suas famílias. E eu agradeço essa oportunidade, no nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Tudo bem, tudo bem. Glória a Deus, aleluia. Está aqui em minhas mãos pedidos de pessoas que confiam no poder da oração. Primeira oração, oração pelo senhor Ari. Encontra-se internado, pois sofreu um infarto. Lá da irmã Zélia e pela sua neta, que está fazendo aniversário hoje. Que maravilha. A prima do presbítero Agnaldo com Covid. Livramento concedido à irmã Elisângela na data de hoje. Assalto no ônibus. Olha como Deus está trabalhando. Eu quero convidar os irmãos presentes para nós estarmos fazendo essa oração. E ao mesmo tempo entregando todo esse Brasil na mão de Deus. Todos os médicos, enfermeiros, pessoas que são voluntários, pessoas que são motoristas de ambulâncias. Vamos entregar o nosso governo, o nosso país, vamos entregar a nossa nação na mão de Deus. Soberano Deus, maravilhoso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, que nesta noite, Pai, essa palavra foi uma palavra de, ó Pai, de poder e de graça. Visita, Senhor, cada vida neste momento, cada pessoa que deu ao Senhor o seu nome, para que, ó meu Pai, fosse, ó Pai, citada nesta noite, neste lugar. Vai visitando, Senhor, pessoas que estão internadas com infarto, com Covid. Vai abençoando, Senhor, aqueles que estão fazendo aniversário, que maravilha. Aqueles, ó Pai, que receberam o livramento nesta noite. Ó Deus Todo-Poderoso, meu Pai, vai de encontro, Senhor, aos médicos, enfermeiros. Vai de encontro, Senhor, a meu Pai, a toda a repartição pública, ó meu Pai, de nosso país. Vai livrando, curando, salvando, restaurando vida através do teu poder. Meu Deus Todo-Poderoso, nesta noite eu quero te agradecer, meu Pai, pela santa bênção, pelo santo livramento. Eu quero te agradecer, Senhor, pela essa santa oportunidade, e que a cura e que a glória de Deus seja manifesto em cada vida, em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai e a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos vós, hoje e para sempre. E a igreja diz: amém. Deus abençoe os irmãos.